Então, eu acho que a questão de você proteger a poupança popular dos incautos ou de falsas promessas é algo que a gente, sociedade, reputa importante e temos, né, legislação nesse sentido. Nós que teríamos que entrar em contato com a Receita e falar: oi, Receita, tudo bem? Olá, eu tô numa exchange lá na China, acabei de passar $100 mil. Tranquilo? Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo o pessoal da FTX que fugiu com o dinheiro de todo mundo nesse final de ano. Conosco aqui mais uma vez os professores Luísa Fatim, Luiz Bino, Antony Gama, eu, Rafael Chaia, e hoje uma convidada muito especial para falar de um tema aí que pegou bastante gente de surpresa, que foi a recente aprovação e publicação da Lei 14.478, que está muita gente aí chamando de marco legal das criptomoedas, lei das criptomoedas. Para falar sobre isso conosco aqui hoje também a professora Dayana Udry, uma das maiores autoridades do Brasil em criptoativos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda com convidada, que daí eu não fico presa aqui com vocês, chatos. A gente tem uma convidada maravilhosa, diva. É um prazer estar aqui nesse mesmo quadradinho com você, Dayana. Obrigada, viu, por abrir um espacinho na sua agenda, no meio de uma viagem, para falar com a gente. Prazer. Gente do céu, eu que agradeço o convite. Ele sabe que o Chaia não convida, ele me manda. Porque ele fala, eu faço, né? Não, hoje não foi aniversário, dá para congresso, não é aniversário, em conexão aqui entre um voo e outro para falar aí 23 de dezembro. Mas é um prazer, eu agradeço, Chaia, o convite, tá do lado desses colegas maravilhosos que eu tive o privilégio de conhecer também lá no congresso aí, né, com vocês. Então, fico muito feliz com o convite, muito feliz que vocês estejam me fazendo companhia na minha conexão aqui. É verdade, né? A gente precisa ressaltar isso, que a Dayana aceitou o nosso convite e ela está numa conexão entre voos, ou seja, está no improviso total, mas porque a gente precisa, né, falar sobre essa lei. Hoje a gente vai fazer uma das coisas que eu mais gosto, reclamar de lei, reclamar do legislativo, o pessoal que faz lei sem entender do assunto. Bora lá, pessoal, um prazer estar com vocês nessa pré-véspera de Natal. Fala, pessoal, mais uma vez estamos aqui no Contra o Outlaw, sempre um prazer imenso estar com vocês, nosso último episódio do ano, e hoje nós vamos descobrir por que o Bino é uma avó aqui no grupo, aquela velha reclamona, resmungona da rua. É isso aí, pessoal. Já nos siga nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluisbino, @antony.adv. Siga também a nossa convidada, @Dayana Udry, UHDRE, para seguir aí, pegar muitas dicas legais sobre criptomoedas, pessoal, vale a pena. E siga nosso perfil também oficial no Instagram, @control_out_law. Siga-nos também no YouTube para cortes exclusivos, também, @control_out_law. Vai ser um papo bem legal, fiquem ligados, não saiam daí, é logo depois da vinheta, já voltamos. Dayana, primeira coisa então, logo de cara, que é algo que para mim está incomodando, eu sei que está incomodando muita gente também. É a forma como o pessoal está se referindo à Lei 14.478. Tem gente chamando de Lei dos Criptoativos, ou Marco Legal dos Criptoativos. Vem cá, essa lei é para regular criptomoeda mesmo ou é para regular outra coisa? Então, o Chay é muito bom ponto, mas é aquela coisa, pegou, né, o carimbo, mas eu acho que é bom a gente desmitificar isso aqui, né? O objeto da regulamentação é os prestadores de serviços, tá? De ativos digitais, que a lei conceitua dessa forma. Então, seriam as pessoas, exchanges que a gente conhece, ou outros prestadores potenciais que utilizem criptoativos, ou que vendam criptoativos, que custodiem criptoativos, que façam a troca entre moeda corrente, né, o fiat, que a gente chama de fiat currencies, e criptoativos. Então, o foco da regulamentação são os prestadores de serviços de ativos digitais, tá? Não é os criptos em si. Também não muda nada para os investidores, tem que continuar declarando do mesmo jeito, então para quem investe em cripto também nenhuma novidade. Neste momento, no sentido de tem agora um novo dever, não. Né? Eu acho que talvez
o objetivo da lei é trazer mais segurança para os investidores. Eu acho que essa é a propósito, né, da regulamentação. É eu começar a estabelecer uma disciplina legal que traga mais segurança para quem está tomando serviços, né, nesse ecossistema de criptoativos, tá? E é legal, a Dayana... Pode falar. Não, então, eu acho que, assim, um ponto que a lei deveria ter abordado, e esse é o grande problema que eu acho de fazer lei a toque de caixa ou somente para falar que fez, entendeu? Eu sou a pessoa que... Nós fizemos a lei do criptoativo e não regula criptoativo nenhum. Eu acho que deveriam ter se focado em coisas muito mais práticas, né? Como, por exemplo, que a Luiz falou da própria parte tributária em relação ao criptoativo, né? Não se falou ali em criptomoedas em si, né, para a parte de investimento, não tratou de NFTs, não tratou de nada de fato criptoativo em si. Então, a lei ela não pode ser chamada mesmo desse marco regulatório de criptoativo, porque não regulamenta criptoativo, né? Então, não teve o foco ideal. A lei ela não teve um foco ideal para algo que é prático, né? Criou-se algo ali meio máximo que ela prática, fez, né? O máximo que ela fez ali no artigo 3º foi trazer alguns conceitos. Acho que no inciso 4 até dá para você encaixar o conceito de NFT. Mas um ponto que a Dayana falou que eu achei interessante, essa questão de trazer mais segurança e que casa bem com o que o Bino falou agora, é que você vê que, mais uma vez, ela é um pouco sintoma de um legislativo reativo. Quer dizer, a gente viu aumentar o número de casos de fraude envolvendo exchanges. A gente teve casos emblemáticos agora recentemente, como o da FTX, mas muito antes da FTX nós já tivemos casos muito piores. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente teve aquele caso que ficou emblemático da Miner World, que passou o rodo na galera prometendo ganhos com Bitcoin. E então, assim, criar de repente um ambiente de maior segurança para o cara que quer começar a entrar nesse investimento, para o cara poder saber, não, peraí, as corretoras elas vão estar ali sujeitas a um órgão do Banco Central, elas vão estar operando dentro das regras, etc. Mas vem cá, vocês não acham que é no mínimo paradoxal você tentar regular algo que nasceu exatamente para ser desregulado? Bom, você sabe, Chay, que eu vou discordar um pouquinho de vocês, eu vou pôr pimenta nesse angu, porque eu não acho que a lei ela é um movimento de mais de 7 anos, né? Nós tivemos, ela é fruto do PL 2303 de 2015, então a gente está 7 anos tentando trazer um pouco de direcionamento aqui no Brasil, ainda que críticas aos vários projetos que a gente teve nesse meio tempo, né? Então, eu acho que o movimento aí desses escândalos, talvez ele acelerou algo que já vem sendo debatido há bastante tempo no cenário. Então, inclusive, era uma reclamação dos próprios players de mercado que queriam trazer um pouco mais de seriedade, né, nesse ambiente. Então, você vê, por exemplo, a Bcrypto, o pessoal fez autorregulação já há bastante tempo, tentaram abrir canais lá junto ao COAF, que recentemente, em setembro, foi fechado, sob a premissa de que não tinha uma lei. Então, é um movimento que já está vindo há um tempo, e eu acho que talvez esses últimos escândalos eles vieram a reforçar a urgência e a necessidade de a gente realmente debater a sério no Brasil. Falta, talvez, uma maior profundidade, como é o exemplo da União Europeia, acho que sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gente não teve os debates ainda e estudos necessários no Brasil para a gente fazer uma lei tão robusta como a União Europeia. Veja, a União Europeia, o MiCA, quanto tempo está sendo debatido o diploma deles, né? Então, acho que a gente tem esse caminhar aqui no Brasil ainda. Então, eu não acho que é algo a toque de caixa, já está sendo debatido, ainda que eu não acho que foi dos piores resultados, não, tá? Porque eu acho que, a partir do momento que a gente tem uma lei que traz só diretrizes, a gente vai conseguir debater agora, junto a um órgão competente que vai trazer as diretrizes normativas, uma legislação mais adequada para o momento e para o cenário Brasil, sabe? Assim, tentando, né, trazer um pouco assim, uma visão do que eu penso mesmo. Não, excelente. É importante colocar também, pessoal, tem marco dos criptoativos. Se comparar, por exemplo, com o marco legal da internet... Puta que eu pariu, morri. Marco legal das startups ou marco civil da internet? É que eu pensei nos dois e falei, eu misturei. Normal. Vai. É importante colocar, temos aqui esse marco, como dizem, né? Marco dos criptoativos. E compara, por exemplo, com o marco civil da internet. É bem diferente. O marco civil, quando veio ali, em 2014, salvo engano, ele trouxe um norte melhor de como estar na sociedade internet. Esse dos criptoativos, na minha opinião, claro, né?
deixa bastante a desejar. Óbvio, é um começo, é um passo, estamos tentando organizar a casa, porque o próprio mundo dos criptoativos, as pessoas utilizando de ativos digitais, é novo. Porque você pega ali uns 3 anos atrás, os players eram mais específicos, quem sabia disso sabia, não é todo mundo. Hoje em dia você já vê um tiozinho no bar conversando de Bitcoin, de criptoativos, você recebe patrocínio no Instagram, então você vê que está cada vez mais inserido na sociedade. E esse inserir na sociedade exige um pouco mais de comprometimento, vamos assim dizer, do próprio Estado, para não virar bagunça. Porque quanto mais pessoas vão investindo, mais chance tem de golpes, etc. E aqui eu já deixo até uma opinião do que vai acontecer no futuro, problemas com o que está acontecendo nas casas de aposta. Não tem nada a ver com esse tema, mas é um movimento que eu vejo. Vai dar problema também esse negócio de aposta que está tendo muito no esportivo agora. Antes não tinha tanto, hoje em dia está tendo muito, e é gente que não consegue sacar dinheiro, porque todos estão fora do Brasil, né, para não confrontar a lei, e o consumidor acaba sendo lesado. Então, esse marco dos criptoativos, voltando só para juntar tudo que eu falei, é mais nessa visão para resguardar essa relação consumerista, mas não entrar no principal ali da descentralização e tudo mais. Eu acho que é meio nessa pegada. O que você acha, Daiana? É porque, no fundo, aí volta para a premissa. Por que o direito serve, cara, assim, no Brasil? Por que serve o direito? Serve para regulamentar comportamentos para fins de minimizar riscos, né, a valores importantes que a gente reputa importantes. Eu acho que a poupança popular ou não lesar... Então, eu acho que a questão de você proteger a poupança popular dos incautos ou de falsas promessas é algo que a gente, sociedade, reputa importante e temos, né, legislação nesse sentido. Então, a gente começa a ver mudanças do comportamento, mudanças na sociedade, naturalmente o direito vai tentar vir sempre atrasado, todo mundo sabe, não consegue acompanhar o ritmo, mas vai tentar diminuir, né, e tentar diminuir as lesões, as principais lesões. Então, acho que esse é o ponto que eu acho que é interessante a gente sempre olhar com esse filtro, né? Porque a gente não vai atingir tudo. É impossível a gente acompanhar a evolução da tecnologia e dos novos modelos de negócios que estão sendo hoje, né, fomentados. Mas a gente consegue, o estado da arte, pensar quais são os principais riscos que a gente está enfrentando hoje dentro do que a gente tem no cenário atual. E aí, os principais riscos, sem dúvida, são a proteção do investidor, ou seja, a proteção de fraudes, de golpes, para a grande população. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente vê tentando ser administrado. Temos outros riscos, nós temos inúmeros outros riscos, vamos ter que debater e avançar na agenda de debates, seja adaptando legislações, seja propondo outras legislações, a tributação, por exemplo, é um outro caos, não que seja dos criptos, né? Quando a gente pensa em tributação, da tributação dos intangíveis, do comércio digital, também é um caos. Então, a gente tem que estar avançando nesses debates também. Mas eu acho que é um primeiro passo e eu acho importante. Eu sou uma pessoa, tento ver o copo meio cheio, sabe? Eu acho que é um primeiro passo importante e não foi todo ruim, porque vocês imaginem ter uma legislação que já trouxesse comportamentos em lei, já engessasse a gente sem um debate mais profundo, ia ser muito pior. Então, eu até acho que um artigo meu que saiu no Migalhas foi isso que eu me posicionei. Eu falei, acho que dos males não. Eu acho que a gente teve a legislação possível nesse momento, e esse possível não é ruim. Eu acho que não é ruim a gente estabelecer para um âmbito infralegal, para um órgão mais técnico, em que a gente consiga ter um debate mais horizontalizado entre os players, entre interessados, entre a sociedade, e uma maior flexibilidade da legislação, porque isso é um outro dos direcionamentos ou diretrizes que a própria CDE coloca, né, quando a gente pensa em regulamentar a digitalização, né, ou a sociedade digital, você ter normas mais flexíveis, que vão precisar de flexibilidade, pela velocidade, enfim. Era isso. Assim. A minha grande crítica em relação à lei, à forma da lei, até por isso eu falo que acompanho um pouco do chat quando ele diz do legislativo ser reativo, é que esse debate, eu acho que já deveria ter acontecido, sabe? Eu acho que não precisaria colocar a lei para depois a gente ir fazer esse debate. Eu acho que o debate já deveria ter sido feito para que eu chegue com uma lei mais propositiva,
né? Então, essa é a minha grande crítica. Eu acho que, assim, se a gente faz, a exemplo do Marco Civil da internet, a gente faz todo aquele debate, né? Pô, a lei ficou 7 anos para poder chegar a uma lei com pouquíssimos artigos, demorou tanto tempo para isso, né? A gente... Né? Desde 2015 a lei teve projeto, e teve alteração, teve isso e aquilo, mas não teve o debate, né? Então, com quem de fato os players, né? Assim, claro, a gente tem agora uma regulamentação, e aí eu já coloco uma regulamentação das exchanges, né? Que é o que a Dayana falou no começo. Teve uma preocupação muito grande em relação às exchanges, e isso é certo. Mas em relação ao criptoativo em si, eu acho que faltou isso, e aí faltou o debate. Então, essa é a minha grande crítica em relação a lei, fica na questão do debate. Acho que se escutou pouco e foi pouco propositiva no final, né? Você teve uma boa... um início, né? Mas eu acho que sobre criptoativo em si, acho que ainda faltou um pouquinho. Acho que dava para a gente ter discutido melhor. É que isso aqui que eu acho que é o problema, Bino. Você vê, mesmo dentro desses 7 anos de debate, cara, olha quanta coisa nova apareceu. Há 4 anos ninguém falava de NFT. A gente não consegue acompanhar. Exato, mesmo que você o Marco veio para promova um debate, cara, amanhã pode surgir algo completamente novo que está fora do radar do debate. Esse é o maior problema. E vou falar mais, tá? Como é que a gente regulamenta criptoativo? Eu pergunto porque, assim, para mim não tem como regulamentar criptoativo. Você regulamenta as operações com criptoativo. Criptoativo pode ser qualquer coisa. Então, você não tem como regulamentar o criptoativo, você vai regulamentar as operações. E aí entra o outro ponto da regulamentação, que é o enforcement. Como é que eu faço para que a legislação que eu estou criando seja, de fato, observada? E aí, quando eu penso em enforcement, estratégias de enforcement, eu preciso que alguém aplique isso. E quem é que vai aplicar isso na ponta? É quem, de uma certa forma, eu consigo influenciar, que são os prestadores de serviços. Nesse momento, aí a gente começa a ver um outro movimento de crescimento do DeFi. E aí? São outros desafios que a gente já está começando a debater no cenário mundial. Daí, eu não tenho um CNPJ, um endereço, um administrador. No atual estado da arte, eu consigo identificar quem são os donos dos projetos, os tokens de DeFi, normalmente de governança, estão em mão de poucas pessoas, então ainda consegue-se no atual estado da arte. Mas se a gente chegar numa utopia completamente descentralizada, e aí? O que a gente faz? Não, e aí você olha só a bagunça que está hoje, porque a gente teve a introdução aos NFTs há pouco tempo, foi um hype violento, teve gente aí, por exemplo, Neymar gastou mais de 1 milhão no Bored Ape dele, que hoje não custa nem $115 mil mais. Ele já perdeu mais de 90% do valor do NFT que ele investiu, quer dizer, aquele hype do NFT passou. Só que, assim, aí vieram outras questões jurídicas, como, por exemplo, os golpes à base do rug pull, que é a famosa puxada de tapete. Como a atriz pornô Lana Rhoades, que lançou uma coleção de NFTs, a galera comprou, ela lucrou $1,5 milhão em 24 horas, e 24 horas depois ela simplesmente encerrou o projeto e sumiu com a grana da galera. E aí é aquela história, pô, mas peraí, e o meu NFT, como é que fica? Não fica. Aí entra um ponto que a Dayana falou, que entra a resposta rápida, que é a autorregulação. O pessoal começar a criar padrões de Ethereum que permitem o ressarcimento de valores. Mas isso são coisas que passam fora do radar da discussão da regulamentação. Se a gente for puxar, por exemplo, só o fenômeno do NFT e o impacto que ele traz, por exemplo, por meio de contratos inteligentes, cara, a gente não está nem na ponta do iceberg ainda. Você trouxe um ponto até complementando que eu acho que é isso. Eu sempre falo, não vamos ter uma regulamentação só. Nós estamos falando de uma sociedade altamente complexa que está cada vez mais movimentando comportamentos diferentes. Então, eu acho que a gente vai ver um pool de estratégias regulatórias. A gente vai ver autorregulação, a gente vai ver corregulação, ou seja, um diálogo mais crescente entre administração e administrados. Vai ter a regulamentação top-down para alguns pontos, tipo crime. Não tem como você delegar esse tipo de regulamentação. Então, acho que a gente vai ter vários, um pool, usar um termo que é bem usado, né, o pool, né, dos DeFi, mas a gente vai ter um pool de regulamentação aqui, penso eu, sabe? Não acho que ele tenha uma resposta única, nenhuma estratégia única, porque os problemas são complexos e a realidade é muito dinâmica aqui. Então, a gente vai estar sempre tentando coisas novas, né? O que eu acho fascinante também, acho ótimo, acho que é muito interessante.
E a gente vai ter sempre coisa para debater. Eu também tenho uma visão copo cheio, igual a da Dayana. Não acho que tenha sido tão a toque de caixa assim, porque a própria CVM já vinha com pareceres e, né, atuando com mais ênfase no sandbox regulatório. Então, o marco veio para aquilo que a gente precisava naquele momento, para regular o que dava para regular agora no que a gente precisa. Seja, né, vamos tentar trazer mais proteção para o consumidor, para o investidor, regulando as exchanges, ou, sei lá, vamos regular as criptos como, sei lá, instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a gente tem que ter várias nuances que a gente tem que pensar, né? Então, em determinado momento, a gente vai pensar no consumidor, em outro determinado momento, a gente vai pensar no Estado, em outro determinado momento, a gente vai pensar na prevenção ao crime. Então, para o atual cenário, acho que está ok. Não fez tanta... Não agradou tanto os especialistas, porque queriam que fosse... debatido com audiência pública, não sei qual que era a demanda mais atual, mas no que foi possível fazer, eu acho que agradou sim. Cara, é que eu tô lendo uns negócios aqui para comentar, eu bagunço toda a minha mente. A presença da Dayana também tá me estremecendo. Estou tá, pronto. Agora você vai da Dayana, tá vendo, Dayana? Como assim? Tô estremecendo você, rapaz? Estou tímido. Nervoso. Não, a gente já se conhece, eu não mordo, não, fica tranquilo. Tudo bem. Tô zoando. Mas a gente viu... Sabe o que eu acho? Isso aí é volta de férias, entendeu? Você né, você ainda não chegou lá, né? Fica mais devagar, eu entendo. Adoro, tô louca pra chegar nesse nível aí. Tô louca pra umas férias, assim. Então, tipo, é bom. É bom. Mas aconteceu bastante no hype dos NFTs, games NFTs, onde pessoas tentaram ver uma forma fácil de ganhar dinheiro, e nesse hype ocorreram os famosos scans, isso aí eu participei bastante, eu acompanhei bastante, que, de forma bem rápida aqui, eram projetos falsos. Você lê um scan como um projeto falso, onde as pessoas compravam os NFTs, esperavam que se tornasse um game de sucesso e, na verdade, a pessoa simplesmente pegava o dinheiro e sumia. Pegava o dinheiro do investidor e sumia. Então, em todo esse universo de ativos digitais, é complicado quando chega uma grande massa e as próprias exchanges. Antigamente a gente tinha poucos exchanges. Você jogava no Google para ver assim, umas 5, 3. Era antigamente que eu falo alguns 5, 6 anos atrás. Você sabia no nome. Hoje em dia você joga, tem várias. E vai aumentando, como o pessoal, acho que foi o Cheque que falou no começo. Isso aí já está chegando nos bancos tradicionais. Bancos tradicionais, o Mercado Pago, por exemplo, oferecendo serviços de exchanges. Então, ficar totalmente sem regulamentação é complexo. O homem ainda não... A sociedade ainda não está preparado para essa total descentralização. Mas é legal. Deixa eu fazer... Vai lá, pode falar, vai lá. Não, pode comentar. Comenta essa daí, que daí eu entro com outro assunto até. Não, eu ia falar que essa ideia de... A gente não está mesmo preparado para a descentralização. Até porque, assim, a partir do momento que há uma descentralização, você é o responsável pelas suas chaves, você é o teu próprio banco. Se você perder a chave, você perde o dinheiro. E vamos ser sinceros, a gente gosta de comodismo. A gente gosta de ter alguém para quem ligar e falar, olha... Eu perdi meu login, preciso de um novo login, preciso da minha senha, preciso ter acesso aos meus valores. Então, acho que a grande maioria a gente gosta de comodismo, a sociedade gosta de comodismo. Além de gostar de comodismo, a gente tem um problema grave com a autorresponsabilização. Então, você quer alguém para culpar. Alguém para ligar e falar, e reclamar isso. E senão você vai ser responsável por isso. Então, eu acho que acho que esse é o movimento que a gente vê. E aí, voltando a um ponto que o Chaya trouxe lá no início, não é paradoxal a gente passar em regulamentação para algo que foi pensado para ser fora da regulamentação? Porque quem criou, né, digamos, a primeira versão, blockchain 1.0, o Bitcoin, que foi o primeiro projeto,
era um pessoal que era cypherpunk, é outra, uma ideologia muito contrária ao Estado. Só que não é a realidade da grande maioria das pessoas. Para as pessoas ingressarem, né, no mainstream, a gente começar a ter a adoção disso, a gente precisa do quê? De confiança. Em quem é que a gente confia, a grande maioria? Nos bancos. Por quê? Porque o Estado está regulamentando nos bancões. Então, eu acho que agora a gente vai começar a ver o mainstream dos cripto, as principais criptomoedas, porque a gente vê cartão de crédito, a gente vê instituições, a gente vê fintechs ofertando isso. Então, é humano, né? Esse negócio de eu ser responsável pelas minhas chaves, se eu perder minha chave, não tenho mais como receber de novo dinheiro. As pessoas não estão preparadas para isso. Eu acho que a gente ainda não tem essa educação financeira, digital, enfim. A nossa própria natureza é um obstáculo, né? Eu acho que vocês tocaram num ponto sensacional, exatamente isso. Eu acho que ainda que a gente tenha como característica de criptoativos ter essa descentralização, o homem médio, né, a gente não está preparado ainda para se autorregulamentar, é bem complicado. Cara, Pode falar. Não, eu ia questionar o seguinte, sobre o que a lei incluiu agora, o artigo 171A, né? O que vocês acham, e aí eu pergunto para todo mundo mesmo, sobre a aplicação de fato desse artigo, né? Porque, assim, na minha cabeça já é um estelionato. Eu acho que poderia ter um agravante, né? Mas a criação de um novo artigo eu vejo muito igual à Lei Carolina Dickmann. Não sei se de fato vai ser de fato aplicável ou não. Eu queria saber a opinião de vocês mesmo, porque eu sou empresarial. Eu não sou penalista, mas eu quero começar, vou deixar o show do Chaya para o final, eu vou deixar só um comentário geral que aplica para todas as normas, porque a gente vê criar lei todo dia, mas eu esqueci agora quem foi, pessoal, me perdoe, eu já estou de férias e na farra, eu estava na mansão do Neymar, eu vim aqui rapidinho num quarto para gravar, mas é o seguinte, quando falamos em leis, a gente não pode ficar criando lei para qualquer situação, por exemplo, hoje temos criptoativos, lei do criptoativo. Amanhã, por exemplo... Mas você está falando de lei penal, né? Também, mas no geral, para cada situação que ocorra, futebol com bola de basquete, aí vai criar uma lei para futebol com bola de basquete. A lei tem que ser para situações, para que ela possa ser aplicada no decorrer do tempo. Não seja uma lei que funcione só esse ano. Seja uma lei que funcione o mais tempo possível. Aí vamos ter uma eficácia boa. Cara, eu dei uma olhada no artigo 171A. Eu tenho algumas reservas, porque, olha só, esse ano de 2021, ano passado, que incluiu o parágrafo 2º-A dentro do artigo 171. E você já tinha ali uma forma de estelionato, que era o estelionato em que você obtém vantagem econômica indevida utilizando dados obtidos de forma fraudulenta da vítima ou induzindo a vítima a erro a fornecer esses dados para você. Na minha humilde opinião, boa parte das condutas de exchanges poderiam ser aplicadas dentro desse parágrafo 2º-A. Porém, contudo, todavia, não obstante, não acho que o artigo 171A tenha sido de todo negativo. E por quê? Quando você começa a ver as fraudes hoje envolvendo criptoativos, não é mais aquela fraude tradicional da pirâmide, do esquema Ponzi que a gente conhece. Você tem os caras hoje no Instagram que vendem lá, por exemplo, os robôs investidores. Eu tenho um robô que vai fazer um investimento para você e você vai ganhar papapá. Isso não entra na figura, não entra nos verbos do artigo 171, parágrafo 2º-A. Mas no 171A, que é o novo artigo que foi introduzido agora, pode ser a figura da intermediação. Intermediar operação fraudulenta com criptoativo. Eu consigo alcançar esse cara. Eu não acho que tenha sido de todo negativo, para ser sincero. A minha única preocupação acaba sendo a mesma preocupação do Bino, e eu sei que a preocupação de outros professores, como o professor Spencer Totti, é a tal da aplicação na prática. No papel é muito bonito.
Se você pega artigo 155, parágrafo 4º, artigo 171, parágrafo 2º-A, o 154A, o 171A, no papel é muito bonito, tem lá sujeito ativo, sujeito passivo, o núcleo do tipo, a conduta, papapá, a redação, ótimo, legal, a redação é ótima, a redação é 10. Mas a primeira coisa que eu sempre falo pro pessoal, gente, se coloca no lugar do escrivão da polícia, que tá lá na delegacia, aí chega o cara e fala, acabei de comprar um robô investidor para poder ganhar Bitcoin e gastei R$5.000 com isso. Tá, por onde você começa essa investigação? Ah, mas foi o perfil do fulano que me vendeu. Cara, esse perfil já foi abandonado. Se não foi criado usando dados de terceiros, se o cara não estiver usando uma rede anonimizada, eu não sei se eu consigo chegar no cara. A não ser que seja uma empresa, claro, com CNPJ, com endereço. Só que aí vai cair num outro caso. Um caso, por exemplo, peguei essa semana esse caso. Uma loja vendendo carteiras de criptoativos, aquelas da Trezor, sabe carteira da Trezor? Então, a galera comprando e não recebendo. E é um monte de reclamação no Reclame Aqui. Comprei e não recebi, comprei e não recebi. Eu falei, não, mas peraí. Tem aqui no rodapé da página o CNPJ. Eu vou dar uma olhada no CNPJ. E tinha lá o CNPJ, com nome, endereço, telefone e tudo. CNPJ de terceiro. Como é que eu peguei esse caso? O dono do CNPJ me procurou. Falou, fizeram esse site usando meu CNPJ. Esse meu CNPJ foi baixado tem 2 anos. E ele me mandou a certidão, situação, baixado. O cara simplesmente pegou um CNPJ que foi baixado, criou uma loja falsa, a galera descendo o boletim de ocorrência no lombo do cara, fazendo registro de ocorrência contra ele, e o golpista lá, filhão. O que eu tive que fazer? Tomei medida judicial? Não. Tive que ficar discutindo com o provedor do site em inglês durante uma semana para derrubar o site. Porque você não tem outra solução para fazer, você não tem outra coisa que você possa fazer. É nessa pegada que está a minha preocupação. É legal você colocar o tipo penal? É legal, mas até que ponto vai ser eficaz no sentido de produzir efeitos e, de fato, no sentido de desestimular a conduta criminosa? Eu acho que você trouxe, Chay, que é o ponto que eu sempre falo e eu concordo super com você. E não é só no direito penal, eu acho que é quando a gente pensa na regulamentação dessas novas modelos de negócio, né? É o enforcement. Como é que eu... Porque, assim, para mim é esse o ponto central de todas as discussões regulatórias em todas as áreas. Eu posso estabelecer a lei que eu quiser para atingir, né, para atingir quem eu quiser no papel. Agora, como é que eu faço isso de fato ser aplicável, ou seja, conseguir implementar o que eu estou colocando na lei, assegurando que vai ser implementado para desestimular o que eu quero desestimular. É o enforcement, esse é o ponto. E é aqui que a gente começa a ter os grandes problemas, inclusive de como eu vou endereçar esses desafios, como eu vou atingir o comportamento que eu quero atingir. Por isso que no atual estado da arte que a gente vê não só no Brasil, como no mundo, quando a gente pensa em regulamentações de operações criptoativos, é você colocar no centro os prestadores de serviço. Gente, mas Joaninha pousou aqui, desculpa. Dizem que dá sorte. Hã? Dizem que dá sorte. Amém. Ainda era meio verde. Final do ano, hein? Aí, puxando até para sua área. A partir de 2022, a Receita Federal declarou que era obrigatória a declaração no imposto de renda dos NFTs. Só que vem cá, o meu NFT ou tá na OpenSea ou tá na MetaMask, como é que eles vão ter acesso? Como é que eles vão saber que eu tenho esse NFT? Então, aí que tá. É o problema do enforcement, que a gente sempre fala, a gente tá tentando contar com a boa fé das pessoas, que é um debate que eu sempre falo, assim, a gente tá hoje, quando a gente fala, olha, o que a gente tem hoje, né, na Receita lá, né, a IN 1888, que fala que todas as exchanges no Brasil têm que prestar informações para a Receita de todas as operações que elas estão intermediando. E se você
faz operações peer-to-peer, ou seja, diretamente entre parte, ou numa exchange fora, a instrução diz, olha, você que está fazendo a operação e que é brasileiro, deve prestar contas para, né, ou deve declarar para a Receita essas operações que ultrapassarem 30 mil reais no mês. Só que aí que tá, eu estou contando com a boa fé, né, de quem vai, partindo da premissa que as pessoas vão declarar isso para a Receita. Óbvio, hoje a Receita pode pedir, como tem representações, por exemplo, de algumas exchanges internacionais no Brasil, a Binance, por exemplo, tem representação aqui, eles vão mandar ofício para pedir para informações ou etc. E aí compete, né, se quiser ter uma boa vizinhança, digamos assim, com o Brasil, prestar as informações solicitadas. Mas, assim, é difícil você forçar uma exchange que não tenha nenhuma representação no Brasil, que não tenha nada, a prestar esse tipo de informações ou atingir essas pessoas. Óbvio, às vezes você consegue ir pelo rastro do dinheiro, mas você também não é simples. Então, de fato, a gente está vivendo um momento eu falo que é a ruptura do modelo tradicional de enforcement, porque a gente sempre vem da ideia de que eu tenho operações tangíveis, eu tenho uma ideia de soberania atrelada a território, atrelada a poder de fiscalização nas operações tangíveis, que está se esvaindo em todos os ramos do direito. A tributação não é diferente, né, que é a minha área, né, que é a minha área mais, que eu tenho toda a formação de especializações e tal. É difícil. A gente está vivendo um novo paradigma que estamos tentando construir e entender o que vai ser agora, né? E para mim, alguns pontos-chave é diálogo. Para mim, não consigo imaginar uma estruturação de uma regulamentação que não vai ser implementada sem as pessoas que vão ter que observar ou serem ouvidas. Por uma questão de... E aí é questão de comportamento. A partir do momento que eu crio a legislação, eu meio que me reforço o meu compromisso de observar o que eu estou ajudando a montar. Então, a gente vai ter que pensar até em psicologia aqui, gente. Psicologia comportamental. É no mínimo paradoxal, né? Porque aí casa duas coisas que você e a Luísa falaram. A gente quer ter alguém para responsabilizar sempre, mas quando coloca a responsabilidade no nosso lombo, a gente não quer saber de nada, né? Esse é um grande exemplo. Nós que teríamos que entrar em contato com a Receita e falar, oi, Receita, tudo bem? Olá, Receita. Eu tô numa exchange lá na China, acabei de passar $100 mil. Tranquilo? Então, é isso que pega. E esse que é um negócio também que eu estava comentando, que hoje em dia são várias exchanges pelo mundo. Antigamente era mais fácil. Antigamente você sabia quais eram as brasileiras, as grandes, como, por exemplo, uma Binance, que sim, ela presta contas aqui no Brasil, tudo mais, tranquilo, mesmo ela sendo estrangeira. Só que tem gente que nem sabe que existe e vai correndo no mercado nesse paralelo. E deixar um comentário aqui, a minha área também é empresarial, mas eu fico abismado com quem trabalha com direito penal informático e tem que lidar com essas anomalias, porque não é, por exemplo, fui assaltado lá na rua, fulano era de tal jeito, beleza, tchau, mais tarde, achamos seu celular aqui, até mais. Quando envolve o digital, nossa, fica muito difícil de visualizar, até mesmo para a gente que é jurista, mas de visualizar o funcionamento, porque para pegar mesmo uma pessoa dessa, vira um negócio da CIA trabalhando para ir atrás dessa pessoa. Nossa, é complicado. Não pega, cara. É muito exato, difícil pegar. Pega. Fica um negócio de filme. E o negócio, aproveitando também, que a Dayana comentou que é a especialidade dela, tributação, não falamos disso ainda. Dayana, explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão de tributação de ativos digitais, a regulamentação em si das novas tecnologias, NFTs e tudo mais, porque eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai ter essa dúvida. Eu quero até complementar a pergunta do Anthony, que essa questão é legal. Como é que fica essa tributação dos NFTs, especialmente se a gente considerar um caso como foi o do Neymar, que pagou 1 milhão no macaco, que agora custa 100 mil. Vai pagar menos imposto? Como é que fica? Paga pelo valor pago originalmente? Como é que vai ficar agora? Fique bem claro que macaco é um NFT, tá, Ibama? Por favor. Só pra gente... Olha, macaco eu vou falar chateado. que a gente tá entrando num cenário que é a resposta que o advogado mais gosta de falar. Depende. Real, depende. Por quê? Porque quando a gente tá falando de criptoativos, o primeiro ponto. Criptoativo, o que é criptoativo? É representação digital de valor. Então, pode representar inúmeras coisas. E dependendo do caso concreto, vai exercer inúmeras funcionalidades. Então, a tributação desse tipo de operação vai depender
do modelo de negócio que a gente vai estar analisando e da funcionalidade que aquele cripto está exercendo, porque NFT é um criptoativo, né? Um token não fungível, mas é um criptoativo, é uma espécie de token, né? Então a gente vai ter que olhar primeiro qual que é a operação, o modelo da operação e qual é a função que aquele cripto exerce naquele caso concreto, tá? Então, partindo de uma premissa de que nós estamos falando de um NFT que foi para fins de, que é aquele macaco, né? Bored, a gente tem 2 pontos também de tributação. Bored Ape. Nós temos a tributação direta, que tributação sobre a renda, tá? Basicamente, então vamos ser bem simplificação, né? Simplificada. E a tributação indireta, que é do consumo. Então, são 2 tipos de incidências possíveis, em tese, tá? Partindo, que eu acho que é essa pergunta do Chay, quando ele fala de desvalorização e tributação da renda. Como é que funciona a tributação de um token ou de um criptoativo hoje no Brasil? A gente tem só a orientação da Receita Federal do Brasil, tá? Uma orientação que está lá, enfim, no guia de perguntas e respostas, que fala que, nesses casos de criptoativos, se tributa como se fosse ganho de capital. Utiliza-se todo o regramento de ganho de capital. Então, nesse caso, o que acontece? Ele adquiriu o valor, até então ele adquiriu lá o NFT, então ele vai declarar na Receita Federal que adquiriu aquele NFT, ok? Ele tem um NFT, vamos supor, eu vou tentar trazer um exemplo que eu acho que é mais claro. Ele, para adquirir esse NFT, ele deve ter provavelmente ter adquirido um Ethereum ou um Bitcoin, alguma coisa, algum outro cripto para poder comprar aquele NFT, ok? Concordam comigo? Tranquilo? Com certeza. São bens, tá? Então, o que aconteceu? Ele pegou o dinheiro dele, alguns milhões, adquiriu Ethereum. Então, nesse momento em que ele adquiriu o Ethereum, a gente fala que houve a aquisição inicial. Então, até nesse momento, não houve incidência do tributo, tá? É como se eu falasse o seguinte, ó, eu pego meu dinheiro e comprei um imóvel, comprei apartamento, enfim. Do ponto de vista do imposto de renda, eu não tenho nenhum imposto de renda a pagar nesse momento, correto? Quando eu for vender o meu imóvel, se no momento que eu vender meu imóvel, meu preço de venda for maior que meu preço de aquisição, eu vou pagar o ganho de capital sobre esta diferença, certo? Se eu tiver isento, etc. É a mesma lógica aqui, tá? Então, como é que vai funcionar nesse caso? Eu tenho lá alguns milhões em Ethereum. Fui lá adquirir o NFT. Bored tá? Ape. É que eu queria falar, né? O macaquinho eu acho mais bonitinho. Macaquinho lá. Pode falar. Pode falar, ué. Pode falar. A gente já deixou claro pro Ibama que está escutando. Macaquinho entediado, né? O Bored Ape. O macaquinho entediado. Então, eu fui lá adquirir um macaquinho entediado. Então, eu troquei aqueles Ethereums pelo aquele NFT, por aquela obra de arte. E todos os benefícios atrelados a essa obra de arte, que é todo um clube, etc. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, eu vou ter que verificar. Olha, a partir do momento que eu tive um valor de aquisição do Ethereum, vamos supor que eu paguei pelaquela quantidade de Ethereum, pelos sei lá quantos mil Ethereum, eu paguei o equivalente a R$1 milhão, por exemplo. Naquele momento que eu adquiri o Ethereum, tá? Quando eu adquiri aquele macaquinho, o macaquinho entediado, né, o NFT, aqueles 1.000 Ethereums que eu adquiri com um valor inicial de R$1 milhão, agora valem R$100 milhões. Então, aquela quantidade de Ethereum que eu paguei com o valor que naquele momento que eu adquiri valia R$1 milhão, agora eu consegui comprar algo com a mesma quantidade de NFT que vale R$10 milhões, por exemplo. Então, aqui, o que acontece aqui? Houve, né, essa diferença entre de valorização, de ganho de capital. Então, nessa permuta entre os Ethereums e o NFT, eu tive uma mais-valia de 9 milhões. Sobre isso, eu vou pagar ganho de capital, tá? É isso. E ele vai pagar naquele momento. Hoje, ele é NFT que ele pagou 100 milhões, né, 10 milhões de reais, pagou o imposto de renda naquele momento, vale menos. O que ele vai fazer com isso? Sentar e chorar. Não tem o que fazer. Não tem como ele, eu perdi dinheiro. Não tem. Nesse caso, é uma transação de que é assim a orientação. Então, ele vai... Não tem para onde ele ligar e reclamar. Não tem. Amortizar a perda. É como se falasse assim, eu paguei... E assim, pode acontecer, inclusive, com a gente para pensar até num imóvel, tá? Vamos supor que você, sei lá, comprou um imóvel por R$100 mil. Depois tu vendeu esse imóvel, eu comprei teu imóvel, tá, Chaya? Você comprou o teu imóvel a R$100 mil, me vendeu a R$500 mil, que valorizou. Eu paguei R$500 mil, tu vai pagar o imposto de renda relacionado a esses R$400 mil, beleza? Beleza. Você se deu bem. Agora vamos supor que a Dana pagou R$500 mil nesse teu imóvel. E foi construído um viaduto do lado, que não estava previsto. Então, meu imóvel de R$500 mil agora está valendo
100 mil reais de novo. O que a Dayana vai fazer? Que a Dayana pagou 500 mil, esses 400 mil, vai sentar e vai chorar. Tem que fazer. Eu fiz um mau investimento. No fundo foi isso. Fiz uma má opção. Então a ideia é essa. Eu ganhei, comprei algo, paguei imposto de renda, mas depois perdeu o valor, você chora, não tem que fazer. Senhores, cuidado com os macacos que vocês forem comprar aí, ó. Isso do ponto de vista de tributação direta, tá? A indireta a gente tem outros desdobramentos. Até tem artigo, acho que na coletânea do Daniel que eu trago. Tributação de consumo de NFTs. Alguns debates que a gente tem, se a ISS, CSE... Ai, meu Deus. Ó, tô pegando a tua doença aí. Tô dando umas baralhadas Aí, ó, tá vendo, Anthony? Esse negócio do Anthony. Gente, isso aqui tá sendo gravado sexta-feira, 23 de dezembro. Sexta-feira normal, o negócio já fica esquisito depois do meio-dia. Agora, sexta-feira, 23 de dezembro. Véspera de Natal. Uau! A gente vai tomar uma depois daqui. Eu levo o vinho. Opa! Poxa vida, pena que eu não tô por aí. Pois é. Aí, ó. Nossa, Natal. Vamos todo mundo cantar uma música natalina, assim, só pra dar um... Não. Cadê o chapeuzinho de Natal, Papai Noel? Ele trouxe, sei lá, o Bino trouxe, cara. Eu esqueci o meu lá embaixo. Eu sou apaixonado Eu no tô Natal, natalina. gente. Vocês não têm noção. Eu já De brinco vou fazer verde e assim. blusa vermelha. Eu vou fazer a ceia aqui em casa, eu já comprei as roupas dos cachorros, eu vou tirar foto de família. Eu sou o louco do Natal. Eu já me vesti de Papai Noel pros meus sobrinhos, cara. Pensa que eu peguei um spray branco na cara e na barba. Nossa. No cabelo e na barba. Tem que fazer de novo esse ano. Rezando pra sair no banho, hein? Eu não vou fazer nenhuma piada pra Dayana não passar vergonha no aeroporto. Eu vou me conter aqui. Por favor. Umas 3 terríveis. Terríveis. Vamos lá. Sossega. Vai, seja civilizado, por favor. Pessoal, e para quem está gostando desse papo sobre criptoativos, etc e tal, fica uma dica já para vocês. A Dayana, ela coordena um curso de pós-graduação em Direito de Criptoativos e Blockchain na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná. O curso é excelente, está com agora inscrições abertas para a segunda edição, formou a primeira turma recentemente. Posso dizer que o curso foi bom porque sou aluno da primeira turma, corpo docente impecável, as aulas são ao vivo, ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Os professores são extremamente acessíveis, o conteúdo extremamente de qualidade. Então, quem quiser se aprofundar, for da área do direito e quer uma pós-graduação de qualidade focada nessa área, dá uma procurada no site da Escola Superior da Magistratura Federal, a SMAF, tá? Lá do Paraná, e procura pelo curso de Direito de Criptoativos e Blockchain. Coordenação da professora Dayana Udry e do professor Pietro Martins. A gente recomenda demais para vocês, já viu, gente? Quer falar um pouco do curso, Dayana? Eu quero receber por esse jabá aí, hein? Eu já vou falar que é um baita de um presente de Natal, se vocês quiserem dar esse curso aí. Vou receber, quero ganhar. Para quem quiser presentear, né? Alguém. Cara, eu tô fazendo uma gentileza e vocês já pegaram o espírito de Natal e jogaram pela janela, hein? Cara, Natal é presente. Natal é presente. Isso aí pode me pagar em Ethereum. É uma baita de uma dica natalina. Não, gente, eu sou suspeita, assim, eu tive muita sorte essa primeira turma, o Chaya tava, né, eu falo que os meus alunos também foram de altíssimo nível, então foi uma experiência muito legal, né, foi um desafio novo aí, estruturamos, né, foi um sucesso, tanto que estamos agora na segunda edição esse ano, começa em março as aulas, inscrições são abertas, quem ainda se matricular ainda esse ano tem desconto desse ano, então consegue um preço ainda especial, e temos agora novidades para o ano que vem nessa pós, viu, Chaya? Algumas matérias novas, vamos trazer uma de filosofia, fintechs, coloquei também, tô vendo coloquei fintech também. Gostei, aí então, agora outro nível. Então, algumas modificações, a gente vai conversando, às vezes os alunos da primeira turma, eventualmente, também tá assistindo um outro módulo diferente, né, então a gente tem uma mexidinha, porque é isso, a gente tem que, como tudo é muito dinâmico, a nossa pós também tem que estar tentando melhorar a cada dia e todos convidados, vai ser muito legal ter vocês lá com a gente para a gente
ampliar o debate. Esse ano vai ter bastante debate sobre o assunto. Mas não convida 2 vezes não, que o pessoal vai mesmo, viu? Eu vou, já pode ser. Já pensou ter esses alunos aqui? Deus me frie. O problema é, BO? Não. É nada. A gente é um nada. doce. O problema é só o Anthony. Trazer uma comparação aqui também para o nosso ouvinte, para quem nunca parou para pensar nisso. A gente acabou de ouvir a explicação da Dayana, ela falando tributação de NFT, o caso de você perder, ganhar dinheiro e tudo mais. Trazendo agora aqui para a minha área, a parte empresarial, a parte contratual, foi perguntado como que se pode fazer integralização de capital social com criptomoedas. E isso aí vocês pensam no contrato, eu posso usar uma criptomoeda. Aí qual que foi a solução, o debate da CVM com o Banco Central? Que no caso, sim, esses ativos, as criptomoedas são considerados ativos financeiros e sim, eles podem. E aí fica a pergunta, e como que fica o valor? Conta-se com o valor da data em que você assinou. Se a sua moeda valia 100 mil reais na época, você colocou bens, um bem que vale 100 mil. Não importa se ela não está valendo um centavo hoje em dia. Então, é bacana a gente ver no nosso direito como que se aplicam todo esse mundo de ativos digitais. É sensacional. Imagina você botar uma Luna. Mas é para evitar justamente esse tipo de problema. Derreteu 90% o valor em um final de semana, filho. A pandemia deixou as pessoas em casa. Pessoa em casa, a pessoa vai para o computador, aí começa a ver YouTube, etc. da vida, começa a acreditar em coaches espirituais dos criptoativos, os gênios bilionários que nunca ganharam um centavo, mas que sabem tudo, o que eles vão te falar é verdade. E as pessoas começaram eu não sou contra a pessoa explorar, mas lê um pouquinho, descobre um pouquinho antes de explorar, não cai totalmente, não seja totalmente Jack Sparrow. É legal de ver no cinema, mas na vida real é perigoso. Pesquisa o projeto, né, cara? Lê o roadmap, sim, lê os white papers. Eu vi tanta gente, tanta moeda quebrar, mas quebrar feio, assim, coisa que valia 4 mil, na outra madrugada 0. Nossa, era uma loucura. A pandemia foi um dos grandes fatores disso, porque as pessoas foram para casa, as pessoas foram para os computadores e precisavam de dinheiro e começaram a pesquisar formas de ter dinheiro, porque um dos fatores da pandemia foi esse, né? A mudança econômica das pessoas. Teve muita gente, muito setor que quebrou, muita gente que ficou em uma condição financeira muito difícil. Até um assunto legal assim, para debater, para analisar tudo que mudou na nossa sociedade, porque mudou muita coisa. Eu, antes da pandemia, era jovem, passou a pandemia, eu tenho fio branco na barba. Porra, muita coisa. Foi mudando. Gente, é isso aí. Tem papo pra caramba para falar sobre essa lei. Tem muitas outras questões que a gente poderia discutir aqui. Eu vi bastante gente até comentando que com a 14.478 agora criptomoedas passam a ser consideradas moedas no ordenamento jurídico brasileiro. Não sei se isso tem fundamento, para ser sincero, mas até isso já estão falando, né? Só que o fato é que, como bem disse a nossa convidada, tem muita coisa para ser debatida. Realmente, a gente só está na pontinha da pontinha do iceberg para começar a debater essa questão. Dayana, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu sei que você está numa correria, está indo passar Natal com a sua família. Não é a primeira vez que você faz isso por nós. A Dayana ela veio dar palestra para a gente no Congresso Nacional de Direito Informático aqui em Campo Grande, no dia do aniversário dela. A Dayana é uma pessoa que é, olha, extremamente acessível, sensacional. Arrasou. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E pode falar suas considerações finais. O que você quiser, a palavra é sua. Estou até emocionada, gente. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, assim, é muito legal. Tem muita coisa para debater, mas acho que alguns pontos que são importantes, você falou que a gente já tem que deixar, tipo, linhas mestres da lei. Proposta é você focar nos prestadores de serviço, eu acho que isso é um ponto importante. 2,
Nós não estamos falando de moeda. Além, claro, na lei que criptoativo não conceitua, exceto moeda eletrônica, moeda, não é moeda. Está fora do âmbito quando os prestadores também utilizam criptos que representem valores mobiliários. Então, dando sinalização de que vai deixar isso a cabo de quem é competente para regulamentar valores mobiliários, que é a CVM, está fora também do âmbito de aplicação da lei, o que a gente chama de utility tokens, ou seja, quando os tokens são representações de acesso a bens, a serviços, então também está fora do âmbito. Então, basicamente, vai ser quando eles são ativos investimentos, tá? Como meio de pagamento. Então, o objetivo é quando o cripto serve como meio de pagamento, investimento, e os prestadores de serviços relacionados a isso. Então, esse é o foco. Tem lei, na lei já traz comportamentos, não traz disciplina de comportamentos, traz diretrizes para que o órgão competente da administração federal traga daí normas de comportamento. Acho que é isso que eu queria deixar assim, em linhas bem gerais do foco desta lei hoje, agora já, né, vigente. Vigente não, publicada, recém-publicada, tá? Ainda não tá vigente. Era isso, agradecer a vocês demais, gente, por estar aqui, me fazerem companhia na minha conexão. Foi um prazer, sempre é um prazer estar com vocês. Obrigada. Gente, eu que agradeço a Dayana mais uma vez, ela se dispondo aí a participar conosco, né? Uma vez presencial, agora no podcast. Acho que isso só engrandece para nós como profissionais também, né? Que escutar você falar e ter todo o conhecimento, a bagagem que você tem, é assim, incrível, sensacional. Agradeço mais uma vez por estar conosco. E um Feliz Natal a todos que estejam nos escutando. Já Feliz passou Natal. talvez o Natal. E um feliz ano novo, que 2023 seja ainda melhor para todos nós. Amém. Foi maravilhoso, Dayana, muito obrigada, brilhante como sempre. E quanto à temática, vou esperar aqui a regulamentação da entidade da administração pública federal que vai ficar responsável por isso. Então, a gente estuda as regulamentações e vai trazendo para vocês nos próximos episódios. E se esse podcast nos ensinou algo, é que sempre tem espaço para a gente aprender, para a gente trocar tanto experiências quanto ideias, e tem espaço para várias ideias, né? A pluralidade é a lei da terra. Então, obrigada por nos acompanharem, boas festas a todos, um beijo. Pessoal, valeu, mais um episódio de Contra o Outlaw chegando ao final, o último do ano. Foi excepcional passar esse ano aqui com vocês, cada episódio, cada bate-papo, é sempre uma experiência incrível. Tá com esse time aqui fenomenal. E, como a gente trouxe aqui nesse episódio, estamos pincelando o assunto, tem muita discussão. O importante é isso, é discutir, é ouvir a opinião, ver o que funciona, o que não funciona. Tem muita coisa que não funciona, mas não podemos parar de pensar, não podemos parar de estudar, não podemos parar de tentar ter uma vida melhor em sociedade, uma vida melhor para todos. E tem muito assunto para falar disso. Eu dei uma pitada aqui na questão de contratos, questão de capital social. Nossa, é uma discussão muito bacana e já tem alguns anos que se vem falando disso. Agradeço muito a nossa convidada pelo tempo, por estar aqui conosco. Muito bom ter pessoas especiais aqui com a gente. Desejar a todos um feliz ano novo, um próximo. Esqueci do Natal, né? Inverti, mas eu lá no Natal também, um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo, porque os dois são tão bons que eu coloquei tudo junto. Ano que vem estamos juntos de novo, esperamos todos vocês, sigam-nos em nossas redes. O Bino ele vai postar um vídeo especial de Natal para vocês no dia 26, ele cantando, fazendo uma performance de Natal lá no nosso Instagram, então assistam, ele já está com a roupinha, ele já treinou, vai ser perfeito. Nos sigam, @control_out_law e nossas redes sociais que nós falamos no começo aqui e também vai estar marcada no episódio. Um grande abraço e até o ano que vem.